Fala pessoal, tudo bem? Mais um IFCast aqui do Grupo IFTEG, por aqui Antônio Garuti. Hoje vamos entrevistar uma pessoa muito especial, está com a gente há um bom tempo, representa uma classe muitas vezes esquecida, mas é um serviço essencial. Mari, primeiro fala um pouquinho sobre você. Bom, eu sou a Mari, né? Todos me conhecem como Mari, mas meu nome mesmo é Marilei, né? Eu estou nesse ramo de limpeza desde 98, né? Sou casada há 30 anos, tenho 2 filhas, uma com 28, outra com 24 e 2 netos. E está com a gente há quanto tempo, Mari? Além do tempo, assim, quais funções que você passou aqui na empresa? Então, eu comecei como ASG, né? Eu entrei como reserva técnica na empresa, e aí fiquei 1 ano como reserva, depois veio a promoção como ser líder da limpeza. Fiquei aí um bom tempo como líder de limpeza, acho que em torno de mais ou menos uns 2 anos, de 2 a 3 anos, e depois veio a promoção para ser encarregada geral dos ASG. Muito bom, então foi rápido essa trajetória aí, né? Assim, teve um plano de oportunidade, que eu acho que as pessoas às vezes confundem, só complementando um pouquinho o que você falou, que é plano de carreira com plano de oportunidade. Nós tentamos aqui na empresa priorizar oportunidade do que carreira, então não adianta ter 10 anos de empresa achar que vai ser promovido, vai ser dono, vai ser diretor, né? Então às vezes você consegue ser promovido em 3 meses, 6 meses, 1 ano, não tem nada a ver com tempo, tem muito mais com competência técnica. Obviamente que tem que ter a oportunidade, quer dizer, novos contratos, novos clientes, a empresa precisa crescer para você crescer junto, então aí vem o intraempreendedorismo, que são vocês, que são os gestores que estão à frente. A gente está muito feliz com todos os gestores, né? Com nossos colaboradores também. É claro que tem pessoas que são empregados, que vão ser empregados a vida inteira, e tem os colaboradores que colaboram para que a empresa cresça, que automaticamente cresce junto. E em linha do que nós estamos falando, me fala um pouquinho dos principais desafios que você enfrenta no dia a dia com essa turma aí do ASG. É um desafio grande, né? Nesse dia a dia aí mais a parte da carência deles, né? Do pessoal da limpeza, né? São carentes, têm problemas em casa, trazem o problema para o local de trabalho, e aí a gente tem que chegar, né, nós que estamos aqui na ponta, chegar, acolher, entender o que está acontecendo com eles, né, e procurar ajudar da melhor forma possível. Tá, e o que a gente consegue fazer diferente? O que a empresa faz hoje diferente? A gente tenta, eu falo que às vezes eu sou vendedor também, eu sou meio que um comercial da empresa, e quando eu vou negociar com o cliente, eu tento explicar o que a gente tenta fazer diferente aqui. Uma das coisas obviamente, ser o mais técnico possível, trazer produtos selo verde, o melhor equipamento, o melhor uniforme, a contratação ser uma contratação mais local possível para facilitar o transporte. Isso reflete lá na frente, Mari? Reflete sim lá na frente, sim. O meu pessoal, eu acolho eles, né, pra gente, tento ajudar da melhor forma possível e dou os exemplos também, né? O meu exemplo eu passo para eles, né? Para o pessoal que trabalha junto comigo, o pessoal da ESG, eu tento dar o meu exemplo para eles, né? Passar para eles a minha trajetória dentro da empresa. Esse plano de assiduidade, que esse ano ele virou convenção coletiva, né? Uma obrigatoriedade, a gente já faz isso há muito tempo. Acho que eles copiaram até da gente o nome, né? Porque é muito parecido, não pode ser coincidência. A gente faz isso há muito tempo, temos a política de premiação, é claro que não pode ser de graça, tem que ter uma troca. Quando eu falo de graça, é o básico, né? A gente nunca cobra além do básico. É que o básico hoje está difícil, não só no SG, mas em todas as áreas, né? Áreas técnicas também têm dificuldade. Esse plano ajuda? Ajuda bastante, ajuda. Eu tive assim, o índice de falta, né, do pessoal tem caído aí um pouco aí por causa desse plano, né? Que assim, querendo ou não, é uma renda um pouquinho a mais, né, para eles. Então ajuda bastante, sim. Você falou que trabalhou em outras empresas, sem citar nome de empresas, dá para comparar com o Grupo IFTEG? Não tem comparação. Para mim, a IFTEG, assim, foi uma mãe, né? Tudo que eu precisei da IFTEG, a IFTEG me ajudou, me acolheu. Tem uma diferença grande das outras empresas assim que eu passei. Sempre que possível tem cursos aqui, né, Mari? Assim, você mesmo acho que já fez alguns, tem parcerias com grandes marcas, que eu acho que a gente mais colabora aqui, acho que é a Sparta, um grupo que é parceiro nosso, visita o cliente junto com a gente para desenvolver o melhor produto, o melhor equipamento. Isso ajuda também lá na ponta com o colaborador? Ajuda sim. Já fiz alguns cursos sim, né?
E ajuda muito, né, os colaboradores a fazer curso, né, a procurar, né, melhorar um pouco mais no que dá para melhorar. Eu lembro que dentro da sua trajetória, eu acho que eu mesmo conversei com você uma vez, outras vezes foi a Paula, e dentre essas promoções, uma delas precisou que você dirigisse. Eu sei que você não gosta muito disso. Conta um pouquinho para nós como é que foi esse percalço aí entre promoções. Foi verdade. Foi quando eu tive a promoção para ser encarregada da limpeza, né? Que veio para dirigir, né? E eu tenho assim um pavor de dirigir. Não gosto de dirigir. E aí o Garuti propôs para mim, né? Me ajudar a tirar a carta, tudo, né? Só que assim, gente, eu tenho um pavor para dirigir, não consigo. Falei para ele que essa parte não. Aí ele falou para mim que me ajudasse das outras formas que fosse possível, que seria os vales transporte, né? E hoje eu faço minhas visitas, tudo de ônibus, sem nenhuma dificuldade. É muito legal isso aí, porque assim, eu aprendi com o tempo, né, em gestão de pessoas, que não dá para equiparar sempre, né? Não dá para você exigir sempre a mesma coisa de pessoas diferentes. Então a gente tem que adaptar e tirar o que é melhor. A gente já perdeu uma profissional, né, que para nós é muito importante, por uma questão que dá para resolver de outra forma, né? Você se adaptou ao meio de transporte, que muitas vezes é mais rápido que o carro, né? Então, assim, essa é até uma dica para os gestores que às vezes tem aquele perfil quadradinho. Tem que ter habilitação, tem que dirigir carro, tem que dirigir moto, mas isso não é o principal. Hoje tem meio de transporte, tem Uber, tem 99, tem ônibus, tem metrô, tem trem, e estão perdendo profissionais por uma questão de ajuste pequeno, que as empresas em geral, quando crescem, perde essa questão da humanidade, né? Da humanização do sistema. Então, sair um pouquinho da caixa, pensar mais no profissional, exigir aquilo que ele pode entregar, não exigir a mais, senão você vai perder o profissional. Então, eu quis trazer isso porque ficou marcado para nós na época. Eu até fui meio contrariado, eu falei, vou ter que mandar a Mari embora, não tem jeito. Mas aí você reflete e fala, cara, não, vamos ver como é que funciona. Porque assim, qual é a dificuldade? Assim, que também não é simples. Se fosse pensar na prática, eu teria que ter um motorista para a Mari. Então não é legal. Isso é um negócio caro e inviabiliza muita coisa. Mas quando a gente falou assim, não, mas ela gosta até de andar de meio de transporte, e a gente foi pensar, é mais rápido, é mais barato e no final fica mais eficiente. Então funcionou bem, vem funcionando até hoje, né? Você acabou de falar que você faz a maioria das visitas por meio de transporte. E eu acho que também não tem problema nenhum, que o meio de transporte melhorou muito, né? A gente que é mais antigo lembra do CBTU, o próprio FEPASA, que era horrível. Hoje os trens têm ar-condicionado, é outra estrutura, o metrô está chegando quase em todos os lugares. Então acho que tem bastante coisa que a gente pode agregar valor. E assim, Mari, a gente falou muito de equipamento, material de limpeza, dos prédios. Qual que é a maior dificuldade, ou melhor, assim, conseguir fazer um parâmetro assim, para lidar o residencial, a indústria ou corporativo? Quando que a gente consegue fidelizar mais rápido e por quê? O comercial é mais rápido. Porque o residencial é um pouco mais, a gente acaba enfrentando um pouco mais de dificuldade, né, com o residencial. Agora o comercial é mais prático e mais rápido para poder executar. E por quê? Porque assim, o comercial é um fluxo de pessoas, né? De entra e sai, né? Agora o comercial não. O comercial a gente já tem os horários, né? De entrada, horário dos intervalos do pessoal. Então a gente consegue, no comercial, fazer um trabalho melhor com esses horários do pessoal do prédio, né? Agora o residencial a gente já não tem esses horários porque o fluxo de pessoas é muito grande. É um entra e sai, que às vezes a gente não consegue executar aquilo que a gente queria executar naquele dia, naquele horário. Aí dificulta um pouco a programação da limpeza, né? E além disso, acho que tem muito morador também que hoje está no prédio 24 horas, né? Então ele acaba não... eu costumo falar que é a pandemia, cara. Eu falei isso até no outro podcast, que a pandemia eu achei que ela ia melhorar o ser humano, mas parece que piorou. O pessoal ficou mais exigente, menos paciência, né? Porque o residencial, ele tem, além do fluxo, né, tem as crianças, né, que você acaba de limpar um elevador, aí vem o morador, tira uma foto, fala que não limpou, porque a criança automaticamente entra no elevador, não pode ver um espelho, põe a mão no espelho, e antes de verificar o que aconteceu, já chega, né, de uma forma até, às vezes até sem respeito. E nós investimos esse ano, acho que ano passado, esse ano não, no aplicativo que é o Findme, né? Que é um parceiro nosso aqui. Conta um pouquinho do que esse aplicativo faz aqui.
Então, o Fragme é um relatório, né? Ele sai para um relatório, né? Então, a gente chega no condomínio e aí a gente vai fazer a vistoria, a supervisão do trabalho do pessoal, e o Fragme ali, ele relata tudo o que foi feito, né? Dentro do próprio Fragme, e chega lá na ponta como um relatório. Ajudou muito isso, né? Porque a gente tinha muita reclamação. Ah, porque não fez, né? Porque a supervisão não tá vindo fazer, tá com falta de supervisão, não. E o Fragme ali, ele mostra que a gente esteve no local por causa da foto do local. Então, assim, o Fragme, assim, nos ajudou muito nessa questão de tanto avaliar o trabalho do pessoal e sobre as nossas visitas também nos postos. E a gente tem a central, né? O que é legal é que aqui na nossa central a gente recebe as informações em tempo real. E se tiver alguma falha de ronda, de limpeza, algum horário que não foi executado, o nosso operador aqui recebe a informação, faz contato no local. Se não resolver, faz contato com a Mari e a gente consegue atuar antes da reclamação do cliente. O que é legal também de ter sistema, e o sistema não substitui gente, né? A gente não colocou esse aplicativo para substituir a Mari, foi para ajudar a Mari, para ajudar as líderes que estão em loco, e também para dar uma resposta para o cliente, né? Então a gente não vai só falar, nós vamos mostrar que foi executado, porque tem a foto antes e depois, tem a geolocalização, tem horário, tem um cronograma, então facilita a comunicação e também ajuda o gestor, o síndico, o gerente, o coordenador a dar uma resposta também eficaz para os usuários, né? O condomínio, usuários em geral do condomínio. E assim, o Fragme, ele nos ajuda porque o cliente também, ele tem, né? Ele recebe também esse relatório, né? Das nossas visitas. Quando a gente vai fazer as visitas, depois cai lá para ele o relatório que foi feito. E ele complementa também o nosso rastreamento. Para entenderem, no caso da Mari é difícil rastrear ela porque ela anda de meios próprios, ela não anda de condução. Mas, assim, toda a supervisão, todos os nossos veículos de supervisão, toda a nossa frota é rastreada em tempo real também. Então a gente sabe, né, se o cliente fala assim, pô, o supervisor não veio aqui, vamos sair um pouquinho da limpeza, falar de modo geral a supervisão. Não veio no contrato, nós temos rastreamento e ele mostra inclusive o tempo de parada que ficou lá. Então, assim, o pessoal entender que mão de obra sozinha é muito difícil. Tecnologia em mão de obra ajuda muito, inclusive em respostas mais técnicas, não deixar o cliente assim na subjetividade, né? Ah, eu acho que ele veio, não tenho certeza. Não, nós conseguimos provar que nós estivemos lá e sai desse negócio do achômetro e fica uma resposta mais completa. Bom, Mari, agora vamos falar um pouquinho mais assim, no detalhe de como a gente pega esses contratos de limpeza, que a gente se preocupa muito com a mão de obra, mas a gente também tem que educar o cliente lá na ponta, né? Usar o produto certo, equipamento certo. Fala um pouquinho mais assim do dia a dia mesmo, o que a gente faz no cliente, pode até contar algum case se você quiser. Não precisamos citar a concorrência, mas o cliente sim, podemos falar aí de como que a gente pegou isso e o que a gente fez que mudou assim e o cliente hoje está satisfeito. Tá, eu vou começar pelo acelerador, né? Que é um dos clientes mais recentes que a gente iniciamos agora. Quando a gente vai para fazer a avaliação lá no cliente, a gente vê os tipos de produtos que eles têm, né? Qual é o produto que ele trabalha. Que lá no acelerador ele tem 6 galão praticamente do mesmo produto. Né? E aí a gente está com o Vladimir da Sparta, a gente vai avaliando, indicando para o cliente o produto certo para ele trabalhar, porque às vezes ele tem 1 ou 2 produtos que são da mesma, que faz a mesma função que um só faria, né? Então esse daí a gente passa para o cliente que aquele produto tal é melhor do que aquele que ele que esses 5 produtos que ele tem a gente consegue reduzir em um galão só. Né? Então, essa daí é a nossa visita quando nós vamos para o cliente. O acelerador tinha vários galões de produto lá e eu e o Vladimir a gente mostrou para o cliente que não tinha necessidade daquela quantidade de produtos. Né? E a gente hoje mostramos para ele a diferença que é trabalhar com a Sparta. Que a Sparta dá um resultado melhor daquele produto que ele tinha lá no posto de trabalho. E é legal que além, né, dessa questão do produto ser melhor, tem um custo-benefício, né? E a gente fala do acelerador, o acelerador aí é uma empresa parceira recente nossa e é uma empresa de alto padrão, né, que trabalha só com empresários e fala muito de qualidade, né? Então assim, infelizmente na limpeza não tinha muita qualidade, não é à toa que nós entramos lá. E além desse produto trazer uma eficiência, né, ele também traz um custo-benefício, né, porque ele é mais barato, porque é um produto mais concentrado, é um produto profissional, vem com selo verde, né, então tudo alinhado com o Green Build do meio ambiente,
E no final de tudo, a gente traz uma consultoria para o cliente de forma gratuita, porque isso vai nos ajudar no nosso serviço. Muitas parcerias, a gente sai da compra desses materiais, a gente só orienta para que o cliente compre direto, para evitar a bitributação. Então, isso aí também é uma dica para quem vende serviço, aí, tomar cuidado. Porque não adianta ganhar em tudo também, né? Não é o nosso objetivo. Eu prefiro um contrato sustentável do que esses contratos gordos, que um simples bid, uma simples concorrência entra numa certa dúvida se isso está correto ou não. E a gente falando aí também dessa questão dos colaboradores, a gente já falou que cuida, que acolhe, que tenta entender, mas fica sempre aquela questão, né? Eu consigo ser essa função da ESG? Conta para nós, Mari, se eles conseguem ou não. Não, eles conseguem sim, né? E a gente tem uns casos aqui dentro da empresa, né? Meninas que iniciaram como ESG e hoje a gente tem meninas aí controladoras de acessos, né? Vou citar aí um condomínio que hoje eu tive 2 promoções de 2 meninas dentro do mesmo condomínio, que é o Colore Jaguaré, né? Então, as 2 meninas hoje que são controladoras de acesso, as 2 eram ESG. Né? Então, assim, tem plano de carreira, basta ela se dedicar, basta ela querer, né? Que tem sim oportunidade para crescimento dentro da empresa, sim. Agora a gente está com uma outra moça que vai ser promovida para trabalhar na central do outro condomínio nosso, que é o Canopus, né? Então ela vai tá assumindo aí, por dentro desses dias aí, a central do Canopus. Legal, o pessoal acha que a mulherada, né, só tem uma função específica, né, que não vai sair da limpeza ou que não vai sair de um cargo administrativo, e nós estamos falando de uma central de operações que o Canopus tem um pouco menos de 30 funcionários lá, né, então a mulherada controlando aí, dominando a empresa. Isso. Eu acho que a gente deve estar com... É que hoje, assim, a portaria a gente tem bastante... O público masculino é bastante grande. Mas aos poucos elas estão tomando conta das partes estratégicas da empresa. Né? Aqui na administração mesmo, acho que deve ter uns 70-30. A mulherada está na ponta. Então, assim, a gente fica bastante feliz porque o Colore é um contrato que eu que vendi há bastante tempo. E aí também fica uma dica para o pessoal aí para otimizar custo e ao mesmo tempo cuidar da questão social, né? Que é essa questão do intervalo de jornada, aí, um intervalo de almoço, que muitas empresas preferem pagar e não conversa isso com o cliente. Então, o Colore é um case importante, nós temos diversos, mas eu vou falar isso porque você acabou de citar. Por que também facilita a promoção, né? Dá para pegar uma auxiliar de serviços gerais e já colocar na portaria? Não, não dá. A atividade é muito diferente. Mas primeiro a gente treina, faz isso a 4 mãos com o cliente, paga o adicional de 20% daquela hora que ela está fazendo essa intervenção na portaria e automaticamente ela vai tendo experiência. Em algum momento vai abrir uma oportunidade, porque esse colaborador que está na portaria pode ser promovido ou pode sair, e ao invés da empresa ir para o mercado, contratar outro porteiro, a gente promove internamente. Então, para aqueles colaboradores que não acreditam, procura saber. Nossas redes sociais tem vários cases. Conversa com outras pessoas que têm mais tempo de empresa. E uma coisa extremamente importante, vocês precisam apresentar aqui as mudanças na carreira de vocês. Então fez um curso, fez uma faculdade, fez qualquer coisa que agrega valor, entre em contato com o DP, entre em contato com o RH, se apresenta na nossa plataforma pelas vagas que estão abertas, ou alguma vaga que não abriu ainda, mas já deixa o currículo lá. O currículo que a gente fala aqui é atualizado, não aquele que você entrou. Porque oportunidade nós temos diversas oportunidades aqui dentro, que a gente prefere, inclusive, desenvolver as pessoas ao invés de contratar prontas. E, você já falou que tivemos dentro da atividade, a gente tem aí as promoções dentro da limpeza, né? Sai de ASG, vai para líder, vai para encarregada, mas também tem essas atividades que saem da limpeza e vai para uma atividade totalmente diferente, como a central de operações. Qual que é a dica, Mari, que você pode deixar para essas pessoas que não acreditam que existe esse plano, que também não é só aqui, eu imagino que outras empresas também tenham. O que ele tem que fazer de fato para conseguir um cargo diferente? Ele tem que se dedicar, né? Se dedicar no que ele faz e mostrar que ele quer crescer, né? Que ele quer alcançar objetivos maiores. Então, assim, ele mostrando e ele querendo... a oportunidade está aí, né? Está aí para todo mundo, para quem quer, né, crescer, tem oportunidade. Então, assim, basta da pessoa, basta do funcionário fazer o merecer para ter o reconhecimento e mudar de função, mudar de cargo, tem sim.
Falando de gente, né, de contratar gente, a maior dificuldade hoje do mercado é achar o perfil correto e fazer fidelizar as pessoas, né? O turnover está muito alto em todas as áreas e quanto menor a base da pirâmide, mais a mão de obra, mais operacional, mais difícil fidelizar. Como que vocês aqui, operacional, RH e gestão, faz para definir perfil para que fidelize, para que fique no cliente? Então, quando a gente vai para o cliente fazer a visita, a gente bate um papo com o cliente, né? Porque tem cliente que já sinaliza para a gente o que ele quer, o que ele não quer, né? E aí a gente traz para o RH da empresa, eu trago para o RH da empresa e passo para o RH da empresa como o cliente quer seja aquelas contratação, né? E aí a gente aqui dentro da empresa, a gente vai trabalhar em busca daquele perfil que o cliente pediu para nós, que o cliente exige que esteja no posto de trabalho. Então, e assim, às vezes a pessoa acha que a atividade de limpeza é só mulher, né? Tem mulher, tem homem, tem de tudo hoje. A gente não tem aqui restrição de nada. Há um tempo atrás me perguntaram assim, pô, você tem um plano aí de inclusão? O meu plano de inclusão é não restringir. Eu não restringo nada, que a empresa não restringe, né? A gente não tem sexo, não tem cor, não tem nada, não tem cota. Porque eu acho que aí sim nós estamos restringindo outras pessoas a participar do processo. Então a gente trabalha de forma com isonomia, né? Para que todo mundo tenha a mesma, não a mesma entrega, né? Mas a mesma oportunidade, independente de raça, cor, sexo, porque nós tentamos tirar o melhor de cada um, independente de qualquer coisa. Mas, para explicar um pouquinho mais sobre a atividade lá na ponta, né? Como é que funciona depois que a gente fecha um contrato? Então, tem reuniões aqui na empresa, tem visitas técnicas, tem reunião de alinhamento, tem entrevistas locais, entrevistas virtuais, tem plano de contingência, tem uma série de questões. Tem contrato que a gente implanta pessoas a mais, porque já sabe que isso, né, vai ter problema. Acho que o acelerador foi um desses casos. Tem uma questão de região, que tem de problemas de locomoção, de transporte. Então, assim, não é simples, a gente sabe que não é fácil, é um desafio, é uma mão de obra que a gente já falou no início, tem que estar muito próximo, né? Porque essa carência não é, quando a gente fala carente, né, até para as pessoas não acharem que a gente está diminuindo, a carência é porque eles são num bairro realmente difícil, de difícil acesso muitas vezes, tem pouco acesso às coisas, mas temos cases aqui das pessoas que estão com a gente há bastante tempo e que mudaram a vida das pessoas, né? A gente vê as pessoas trabalhando com felicidade, eu vejo gente comprando casa própria. Eu vou citar um caso aqui da Maria, a gente estava na sede antiga ainda e a minha sala era próximo da operação e eu vi a felicidade dela quando ela comprou uma máquina de lavar. E máquina de lavar é um negócio que parece básico do básico, né, para todo mundo, mas você acha que todo mundo tem máquina de lavar em casa? Depois daquele dia eu descobri que não. Né? Então muita gente ainda lavava a roupa na mão ou no tanquinho que lava mas estraga a roupa. Então assim, são pequenas coisas que caem no esquecimento das pessoas, né? Dos gestores, e essa mão de obra ela precisa do básico e muitas vezes não tem em casa e ele vai no trabalho, tem. Então imagine o conflito que é na cabeça, né? Vai num lugar e sobra e em casa falta, né? Então não tem jeito, tem que cuidar, tem que tentar fazer alguma coisa diferente. Eu falo sempre para os clientes que a gente tem que investir mesmo. Tem cliente que pergunta para mim, como é que eu faço então para te fidelizar? Investir, não tem jeito, é premiação, é salário diferente, pagar em dia é obrigação. A gente vê cliente, a empresa falando, não, porque aqui na empresa a gente é diferente, paga tudo certinho, paga em dia. Ué, diferente do quê? Isso é básico, então tem que pagar em dia, isso é básico do básico. Mas eu vou citar outra pessoa aqui, a Francisca. A Francisca é quase sua parceira aí, né, no dia a dia, né? Conta um pouquinho da Francisca para nós aí. A Francisca é minha parceira, ela que me ajuda nas visitas, né? Às vezes tem cliente que eu não consigo atender naquele dia e eu passo a demanda para ela, né? A Francisca, ela era uma auxiliar de serviços gerais, né? E a Francisca, depois que ela já era feliz, né? Trabalhando como SG. E hoje a Francisca, como líder, ela me ajuda nessa questão de visita e ela é uma pessoa muito feliz, ela faz o que ela gosta e ela transpassa isso pra gente, né? A felicidade dela de estar junto com a gente, é uma pessoa que não nega a fazer nada, é aquele famoso ditado, né? Pau para toda obra, né? É a Francisca. E nós temos também a dona Luciana, né? Que está aqui com nós na empresa. Ela tem umas restrições de saúde, né? E assim, a gente conseguimos adaptar ela
para trabalhar aqui dentro da empresa. Ela não vai para posto, ela não faz cobertura de posto, mas assim, ela fica dentro da empresa e ela executa o trabalho dentro da empresa. Então, a Lô é um caso muito legal, né? Que a gente está falando no começo de tirar aquilo que a pessoa tem de melhor, mesmo que ela tenha algumas restrições, né? Ela tem algum agendamento de fisioterapia, né? Tem alguns cuidados de saúde que, de certa forma, ia praticamente impedir dela continuar na empresa, né? Porque não poderia executar algumas atividades. Mas ela se adaptou muito bem na nossa gestão aqui administrativa, vai no tempo dela, a gente sentiu muita falta dela quando ela saiu de férias, né? Você vê como é engraçado isso, né? A gente acha que a pessoa não está indo bem, né? Mas quando não está, a gente sente falta. Desenrola bastante, estamos falando de quase 700 metros quadrados, a sede tem, ela toca isso sozinho, claro, tem os mutirões para quando tem uma atividade diferente, mas a empresa está sempre limpa, impecável, mesmo com a... Então assim, nós, o que a gente aprende com isso? A gente também tem que aprender a respeitar os limites das outras pessoas, não é simplesmente sair trocando, né? De repente um pequeno ajuste, como a gente fez com você na questão da habilitação, como fez com a Lu. A Francisca é um caso à parte porque eu vejo ela sempre sorrindo, é impressionante, ela não deve ter problema nenhum em casa. Né? Não estou brincando, deve ter sim, mas ela lida bem com os problemas. Que problema, eu falo o pessoal da central aqui, que é onde é o coração da empresa, né? Nossa central de operações integradas aqui, porque está tudo lá dentro, né? E às vezes eles, obviamente, ficam estressados, porque, né, começa a faltar gente. A gente chegou a ter aqui 10, 15 faltas no mesmo dia, né? E falta de porteiro, de vigilante, de bombeiro, a gente consegue atuar de uma certa forma, mais fácil, né? Por causa da escala, nós temos uma reserva ativa, né, já na folga. A limpeza é 6x1, 5x2, ou você tem reserva técnica ou não tem reserva técnica, não tem essa reserva técnica flutuante. Tem que ter o povo parado aqui para fazer substituição. Então imagina que falta 10 pessoas, como é que a gente faz para cobrir? Então assim, operação do dia a dia não é fácil, quando você agrega mais serviço vai dificultando, mas eu acho que o maior segredo da empresa, como um todo, aqui do Brufiteg nesse tempo, é entender o serviço e aí tentar melhorar, não fazer mais do mesmo, né? Que o mercado todo faz mais do mesmo. A gente não tem produto, que o nosso produto aqui é mão de obra, a gente não tem mão de obra de prateleira, né? A gente personaliza o serviço. O pessoal acha que isso é bobagem, mas tem que entender o cliente. Não adianta pegar a limpeza do acelerador e levar lá para o Buçocaba, né? Sai de um corporativo e vai para um residencial. Não vai dar certo. Se não for treinado antes, não vai dar certo. Na visita que eu tive ontem, a primeira pergunta que a gestora falou é o seguinte: o problema que eles estão tendo com a empresa atual lá, que as pessoas que vão cobrir não sabem como que funciona lá. Então é melhor nem mandar, melhor não ter. Então assim, reserva técnica tem que ser treinada e tem que ser regionalizada. Primeiro para chegar rápido, segundo para que quando for saiba o que vai fazer. Isso na limpeza, na portaria, na vigilância, em todo o portfólio. 1 hora depois. Ué, Mário, o que aconteceu? Mudou de uniforme? Voltou às origens? Estou vendo você aqui como se estivesse há 7 anos atrás. Conta um pouquinho para mim, aproveitando que você está vestido agora aqui há 7 anos atrás, como é que foi que você entrou aqui na empresa? Então, eu entrei aqui na empresa como vestida de SG, né? Comecei como SG na empresa e hoje eu estou aí no cargo de encarregada geral da empresa, né? Quando eu entrei na empresa, quando eu fui fazer a minha entrevista, né, o Moraes, que cuidava do RH lá atrás, ele fez a entrevista comigo e perguntou para mim qual era o objetivo que eu tinha na IFTEG, né? E eu falei para o Moraes que meu objetivo na IFTEG, eu já tenho a minha casa própria, né? E eu gostaria de conquistar minha outra casa. E hoje, graças a Deus, aí, 7 anos de IFTEG, consegui minha outra casa, graças a Deus, estou finalizando já ela. E aí foi essa minha trajetória aí dentro da IFTEG. Que bom. Que bom que as coisas funcionam, são reais. Você é um dos casos, né? A gente tem vários casos. Nós vamos fazer outras entrevistas, outros programas com outras pessoas, com outras funções. Mas que bom que deu certo, que bom que você está feliz, que bom que você está aqui, que bom que isso existe. E para finalizar o nosso bate-papo aqui, Mário, eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus subordinados, para os seus pares, o que eles podem fazer, o que eles podem copiar, o que você fez que deu certo, que hoje você está no seu cargo, você está feliz, conquistou sua segunda casa. O que eles têm que fazer para dar certo também? Basta querer, né? Basta você querer e você correr atrás daquilo que você almeja, né? Que você quer conquistar. Aí eu quero dizer para todos eles
que é assim, você consegue sim ter uma mudança de vida, ter uma mudança de carreira, uma mudança de plano, você consegue. Basta você se apessoar aí dentro da tua história, da tua carreira, dentro da empresa, e você fazer por onde. Quem vai mudar a sua trajetória é você mesmo, né? Basta você quer fazer um curso, quer fazer estudar, vai de você. Então, assim, crescimento tem, oportunidade tem, foi o que aconteceu comigo, né? Coloquei o meu conhecimento em prática e hoje eu estou onde que eu estou. É isso que eu quero deixar para o pessoal aí. Bom, muito bom, Mari. Que bom que deu certo, que bom que você conquistou seus objetivos. Ficamos felizes. Você falou várias questões, deu vários exemplos. Eu vou resumir em 2 palavras. Sucesso é uma decisão. Você decide ter sucesso ou não. Que bom que você tomou essa decisão. Espero que você consiga transmitir isso para os seus pares, para os seus subordinados. E muito obrigado pela sua presença. Nosso bate-papo foi ótimo e esclareceu muitas coisas aí. E vamos para o próximo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.